Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Matemática Básica. Tema da aula, regra de 3 simples. Professor Pedro Fagundes. Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa semana nós vamos ver o processo, o algoritmo de resolver problemas, que é chamado regra de 3. Nós vamos ver hoje a regra de 3 simples e na próxima aula a gente vai ver a regra de 3 composta, ok? Bom, uma regra de 3 simples é que você envolve duas grandezas, que são proporcionais, tá? Então, vamos lá. O professor Pedro é um senhor branco, tem cabelos lisos e grisalhos, veste camisa salmão de manga curta e calça preta. Ele inicia a aula em pé, atrás do púlpito e ao lado da lousa interativa que exibe o nome da disciplina e o tema da aula. No fundo, o cenário do estúdio da Univesp com formas geométricas em tons de verde, bege e cinza. Com um pequeno controle remoto em mãos, o professor se aproxima da lousa e inicia a apresentação de slides. O que é a regra de 3? É um processo prático para resolver problemas que envolvem a relação de proporcionalidade entre duas grandezas, então duas grandezas proporcionais, das quais você conhece 3 de 4 valores e o objetivo é determinar o quarto valor. Então é um processo prático para resolver problemas. Elas são classificadas em 2 tipos. Direta, quando as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais. E inversa, quando as grandezas envolvidas são inversamente proporcionais. Bom, então lá. Para resolver uma regra de 3 simples, nós devemos seguir os seguintes passos. Então está aqui os passos a seguir para resolver. Primeiro, organize os dados em um quadro, uma tabela, de uma maneira que você possa fazer essa organização, de comparação das grandezas. Dados de uma mesma grandeza sempre devem estar na mesma unidade. Cuidado com isso. Então, se eu for trabalhar com uma grandeza tempo, e eu tenho 2 dados, se um tiver em hora e o outro tiver em minutos, ou eu deixo tudo em horas, ou eu deixo tudo em minutos. Não posso trabalhar com unidades diferentes. Analise a variação das grandezas, indicando se são diretamente ou inversamente proporcionais. Porque se for diretamente, eu tenho uma regra de 3 simples, direto. Se for inversamente proporcional, eu tenho uma regra de 3 inversa. E aí a maneira de resolver tem uma pequena diferença. E o terceiro, estabeleça uma proporção com os dados e resolva essa proporção. E aí você resolveu o teu problema. Tá? É simples, não é complicado não, né? Então vamos lá, vamos ver exemplos. Olha, uma usina produz 300 litros de álcool com 4.000 quilos de cana-de-açúcar. Quantos litros de álcool serão produzidos com 7.000 quilos de cana? Então é um probleminha que não é difícil resolver, mas eu vou resolver ele usando regra de 3 para chamar a atenção. A primeira coisa a fazer é organizar um quadro com os dados que eu tenho. Novo slide com o enunciado do exercício 1 lido pelo professor e uma tabela com 2 colunas. A primeira de álcool em litros e a segunda de cana em quilogramas. Na coluna do álcool, o número 300 e abaixo a letra X. Na coluna da cana, os números 4.000 e 7.000. Então está aqui, olha. As grandezas envolvidas são o álcool, que eu vou manter em litros, e a cana-de-açúcar, que eu vou manter em quilos. O que foi fornecido? Quando eu tenho 300, para produzir 300 litros de álcool, eu uso 4.000 quilos de cana-de-açúcar. Se eu usar 7.000 quilos de cana-de-açúcar, quantos álcools eu vou produzir? Quantos litros de álcool eu vou produzir? Essa que é o problema. Então eu tenho 2 grandezas, álcool e cana-de-açúcar. E eu tenho que falar agora o quê? Se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Então, para fazer essa indicação, a gente escolhe, por exemplo, eu gosto de escolher uma seta do lado de uma grandeza e comparar com a outra e colocar uma seta ou no mesmo sentido ou sentido contrário. No mesmo sentido, mesmo comportamento, diretamente proporcional. Se for no sentido contrário, inversamente proporcional. Em alguns lugares eles escrevem assim, aumenta aqui, aumenta e diminui, e assim por diante.
Aí fica o critério de cada um. Qual o sentido da seta primeira que eu coloquei? Qualquer um. Não tem problema se ela está descendo, se ela está apontando para cima. Na tabela, ao lado esquerdo da coluna do álcool, surge uma seta orientada para baixo. Em seguida, outra seta igual aparece à direita da coluna da cana. Agora eu vou comparar, ver se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Se eu aumentar a quantidade de cana, é esperado que eu aumente a quantidade de álcool produzido. Então aumentou uma, aumentou a outra. Então ela deve ter o mesmo comportamento. Então eu vou indicar isso colocando do lado da cana-de-açúcar uma seta indicando para a mesma direção que a primeira que eu usei. Escolhi essa e aquela, eu coloco de acordo com essa. Então agora eu vou montar uma grandeza. Eu vou mudar, desculpa, uma proporção. A proporção está feita aqui, ó, porque é diretamente proporcional. A proporção é 300 está para x, como 4.000 está para 7.000. Ao lado da tabela, a equação 300 sobre x igual a 4.000 sobre 7.000. E o que eu tenho que fazer é resolver aquela proporção. Então aqui vai ficar, olha, 4.000x igual a 300 vezes 7.000. Então x vai ser igual a 2.100.000 dividido por 4.000, que vai dar 525 litros. Pronto. A quantidade de álcool que eu vou conseguir produzir com 7.000 quilos de cana nessa usina são 525 litros. Tá bom? Se 8 operários levantam um muro em 12 dias, quantos operários serão necessários para levantar o mesmo muro em apenas 5 dias? Então, as grandezas que eu tenho aqui são o número de operários, os trabalhadores, e dias que vão ser trabalhados. O muro é o mesmo, tá certo? Então, olha, vou organizar numa tabela, dias e operários. Escolhe um sentido para a seta aqui, escolhi para baixo de novo, não tem problema. E agora eu vou comparar. Se eu quero realizar um trabalho, construir um muro, se eu tiver mais operários, eu preciso de mais dias ou menos dias? Se tem mais gente trabalhando, o esperado é que o meu trabalho eu faça com menos dias, né? Seja mais rápido para executar. Então o comportamento entre dias e operários são diferentes um do outro. Então eu vou indicar isso com a seta para cima lá. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Novo slide com o enunciado do exercício 2 lido pelo professor e uma tabela com 2 colunas, à esquerda de dias e à direita de operários. A coluna de dias tem uma seta para baixo e é preenchida com os números 12 e 5. A coluna de operários tem uma seta para cima e é preenchida com o número 8 e a letra X. Então, como é que eu monto a minha proporção? 12 está para 5, assim como não é 8 para x, eu inverto. Está mandando inverter porque é diferente dessa. Então a proporção que eu vou ter é 12 está para 5, né? Eu tinha falado x, não era x, né? 12 está para 5, como x está para 8. Está aí a minha proporção. Ao lado da tabela, a equação 12 sobre 5 igual x sobre 8. Agora é resolver essa proporção. Olha lá. Essa igualdade 5x é igual a 8 vezes 12. Então x é 96 sobre 5, que dá 19,2. Tá ok? Então eu precisaria de 19,2 operários. Aí vem aquela história lá quando a gente discutiu problemas matemáticos. É possível uma resposta dessa? Eu posso pegar 19,2 operários? São pessoas. Eu tenho que pegar um número inteiro. Então, na verdade, a resposta do problema seria de 20 operários. Lembra? A gente tem que, depois que montou, equacionou, resolveu matematicamente, verificar se a resposta está de acordo com a realidade ou não. Então, eu vou precisar de 20 operários para produzir um muro em 5 dias. Mas olha, cuidado. Naquele exemplo anterior, se a gente não tivesse verificado que as grandezas envolvidas eram inversamente proporcionais, a gente poderia ter cometido o seguinte erro, olha. Mas você monta o quadro e não vou verificar se vocês estão diretamente proporcional ou não. Então você olha para o quadro, você já faz direto a relação. 12 está para 5, como 8 está para x. E resolve isso. E você vai achar que x é igual a 3,33333. Novo slide intitulado Cuidado!
e com a tabela de dias e operários, que se repete sem as setas. Ao lado, a equação 12 sobre 5 igual a 8 sobre x, e a resolução 12x igual 5 vezes 8, x igual 40 sobre 12, que é igual a dízima 3,33. E aí você fica perguntando, pô, eu precisava de 8 pessoas para levantar um muro em 12 dias. É razoável que apenas 4 pessoas vão levantar em 5 dias? Se for, tinha muita gente daqueles 12 lá que não estava fazendo nada. Tá certo? Daqueles 8 que precisaram de 8 dias. Não é razoável. Então, quando você vai analisar a sua resposta, você vê, olha, peraí, essa regra de 3 está errada. Ela não é diretamente proporcional, ela é inversamente proporcional. Então, isso aqui está errado, a maneira como foi resolvido. Ao final da explicação do professor, um grande X vermelho aparece sobre a tabela e os cálculos. Tá bem? O correto é como a gente fez antes. Se uma máquina precisa de 2 horas para produzir 3.000 canetas, quantas canetas ela consegue produzir em 40 minutos? Vamos fazer a tabela. Então, o tempo eu tenho 2 horas, eu faço 3.000 canetas. 40 minutos, quantas canetas eu vou produzir? X. Novo slide com o enunciado do exercício 3 lido pelo professor e uma tabela com uma coluna para tempo e outra para canetas. A primeira é preenchida com 2 horas e 40 minutos. Respectivamente, a segunda coluna é preenchida com 3.000 e X. Quando eu olho essa tabela, já tem um problema, que a gente precisa tomar cuidado. Olha. O tempo aqui, 2 horas, e aqui 40 minutos. Quando eu olho, 40 minutos é menos que 2 horas. Se a máquina trabalhar menos tempo, a ideia é que eu vá produzir uma quantidade menor de canetas. Tá ok? Porque ela faz a produção por tempo. Só que se eu esqueço de acertar a unidade, aqui fica 2, aqui fica 40, 40 é maior, então vai dar uma quantidade muito maior de canetas, com menor tempo de máquina. Isso está errado, quer dizer, eu não posso, tem que lembrar que eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Então, ou eu passo 2 horas para minutos, ou eu passo 40 minutos para horas. Na tabela, um X vermelho sobrepõe os tempos de 2 horas e de 40 minutos. A seguir, uma nova tabela é apresentada com os tempos em minutos, 120 e 40. Ao lado das colunas são adicionadas setas para baixo. Na parte inferior do slide, a resolução 120 sobre 40 igual 3.000 sobre x. 3x igual 3.000. X igual a 1.000. Aqui é mais simples eu passar 2 horas para minutos. Então, o quadro certo seria esse quadro. O tempo em minutos, por exemplo, e é o número de canetas. 2 horas, 120 minutos, 3.000 canetas. 40 minutos, x. Agora sim. Agora vamos analisar se são diretamente ou não proporcionais, né? Isso a gente já viu. Quanto mais tempo minha máquina trabalhar, mais canetas eu consigo produzir. Então elas são diretamente proporcionais. Então como é que eu escrevo a minha relação? 120 está para 40, como 3.000 está para x. Resolvendo, eu vou ter x igual a 1.000. Então em 40 minutos eu consigo resolver, produzir com essa máquina 1.000 canetas. Ok? Em uma construção, foram usados 21 caminhões com 4 metros cúbicos de areia, cada caminhão. Quantos caminhões com 7 metros cúbicos seriam necessários para fazer o mesmo trabalho? Né? De vez eu comprar caminhão só carregasse 4 metros cúbicos de areia, eu pegasse um caminhão com 7 metros cúbicos. Novo slide com o enunciado do exercício 4, lido pelo professor, e uma tabela com 2 colunas. Caminhão, preenchida com 21 e X, e que tem uma seta para baixo, e areia, preenchida com 4 e 7, e com uma seta para cima. Ao lado da tabela, a equação 21 sobre x igual 7 sobre 4, e a resolução 7x igual 84, x igual 12. Então, quais são as grandezas que eu estou envolvendo aqui? É o caminhão, a quantidade de caminhão e a capacidade que cada caminhão está carregando.
Então, eu precisei de 21 caminhões com 4 metros cúbicos de areia. Se cada caminhão tivesse 7 metros cúbicos de capacidade, quantos caminhões seriam necessários para produzir o mesmo trabalho? Bom, elas são direta ou inversamente proporcionais? Bom, se cada caminhão carrega mais, eu preciso de menos caminhões, porque a quantidade de areia final para fazer o mesmo trabalho é constante. Então, se cada caminhão levar mais areia, eu preciso de menos caminhões, menos viagens. Então, elas são inversamente proporcionais. Se aumentar o número de caminhões, a capacidade do caminhão, né, a capacidade do caminhão, se aumentar, vai diminuir o número de caminhões que eu preciso usar. Portanto, então, a relação que eu tenho que ter é essa daqui. 21 está para x, como 7 está para 4. Eu tenho que inverter. São inversamente proporcionais. Resolvendo, eu vou ter x igual a 12, ou seja, eu só iria precisar de 12 caminhões com 7 metros cúbicos de areia para realizar o mesmo trabalho que eu usei, que eu necessitei 21 caminhões primeiro. Tá bom? Mais um exemplo, olha. Uma máquina produz certa quantidade de parafusos, que eu não sei qual é, em 70 minutos. Se essa máquina trabalhasse por 2 horas, a produção iria aumentar em 3.000 parafusos. Qual é a quantidade produzida em 2 horas? Vejo que aqui eu tenho, na verdade, eu tenho só das 4 valores que eu teria para as 2 grandezas envolvidas, eu só tenho 2. Né? Olha o quadro, olha. Novo slide com o enunciado do exercício 5 lido pelo professor e uma tabela com 2 colunas. Tempo, preenchida com 70 e 120, e parafusos, com X e X mais 3.000. Nas laterais das colunas, uma seta para baixo. Ao lado da tabela, a equação 70 sobre 120 igual X sobre X mais 3.000. O tempo e o número de parafusos. Em 70 minutos, eu produzo X parafusos, ele me deu essa informação. Mas se eu passar a máquina para trabalhar por 120 minutos, que é igual a 2 horas, né, tem que manter a mesma unidade, eu sei que a minha produção vai aumentar em 3.000 unidades. Então vai ser o que eu produzi em 70 minutos mais 3.000 parafusos. Então, vamos analisar. Se quanto mais tempo eu trabalho, eu produzo mais parafusos ou menos parafusos? Então, se trabalhar mais tempo, como o próprio já está escrito aqui, eu vou produzir mais parafusos. Então, elas são diretamente proporcionais. Então, a relação que eu tenho é 70 está para 120, como x está para x mais 3.000. Veja que a única incógnita que eu tenho é o x, então dá para resolver essa equação. Então, 70x mais 210.000, né? Estou fazendo esse produto e aplicando distributiva, é igual a 120x. Passando o x para o lado de lá, vai ficar 120 menos 70, que dá 50x, igual a 210.000, portanto, x igual a 4.200. Mas isso é a produção com 70 minutos. E o exercício pediu qual a quantidade produzida em 2 horas. Bom, basta eu pegar essa produção e somar mais 3.000 parafusos. Então, a produção é de 7.200 parafusos em 2 horas, tá bom? Um piloto, durante uma prova de rally, se manteve a uma certa velocidade média, realizando a prova em 2 horas e 15 minutos. Desculpa, né? 2 horas e 15 minutos. Se ele conseguisse aumentar a sua velocidade média em 5 km por hora, ele teria feito a mesma prova só em 2 horas. Qual foi a distância percorrida na prova? De novo, né? Das 4 informações eu tenho só 2. Então, vamos montar a quadra. Novo slide com o enunciado do exercício 6 lido pelo professor e uma tabela com 2 colunas. Tempo, preenchida com 135 e 120 e que tem uma seta para baixo, e velocidade, com V e V mais 5 e uma seta para cima. Ao lado da tabela, a equação 135 sobre 120 igual V mais 5 sobre V. 120V mais 600
igual a 135V. 15V igual a 600. V igual a 40. O quadro de dados que eu tenho, um piloto em 2 horas e 15 minutos é 135 minutos. Ele fez a prova numa certa velocidade V. Se ele aumentar essa velocidade V em 5 km por hora, ele consegue fazer a prova em 120 minutos, em 2 horas. Então vamos achar a velocidade média para depois saber qual foi a distância que ele realmente percorreu durante a prova. Bom, se eu aumento a minha velocidade, o tempo de prova diminui. Então são inversamente proporcionais. Portanto, a relação que eu tenho é que 135 está para 120, assim como, inverto aqui, V mais 5 está para V. Então, resolvendo, eu vou achar a velocidade média V com que ele percorreu a prova em 2 horas e 15 minutos. Está aqui, olha. V igual a 40 km por hora. Tá certo? A velocidade média que ele fez aquele percurso. A distância percorrida, ela é dada por velocidade média vezes o tempo. Novo slide com a equação. D igual 45 km sobre H vezes 2 horas, igual 90 km. Bom, 2 horas é mais fácil de trabalhar, né? Assim, olha, a distância percorrida vai ser a velocidade dele de 45 km por hora, porque ele fez 40 km por hora quando ele fez em 2 horas e 15. Mas em 2 horas ele tinha 5 km a mais na velocidade média. Então era 45 km por hora vezes 2 horas. Eu coloquei assim porque vocês veem que ó, cancela hora com hora, vai sobrar o quê? 90 km. Então aquela prova de rally era uma prova que tinha 90 km. Tá bem? Agora, cuidado, né? O 7º exercício é aqueles que a gente precisa ficar de olho. Se a área de um quadrado de lado 2 centímetros é 4 centímetros quadrados, então a área de um quadrado de lado 5 é... Parece um exercício muito simples, né? Aí você vai lá e joga a regra de 3 para resolver. Ó. Novo slide com o enunciado do exercício 7 lido pelo professor e uma tabela com 2 colunas. Lado, preenchida com 2 e 5, e área, com 4 e x. Nas laterais das colunas, uma seta para baixo. Ao lado da tabela, a equação 2/5 igual a 4 sobre x. Lado 2, área 4. Lado 5, área x. E resolve. Conforme aumenta o lado do quadrado, o tamanho do lado de um quadrado, é de se esperar que aumente a sua área. Isso é verdade. Então são diretamente proporcionais. Então 2 está para 5, como 4 está para x. Eu resolvo a conta, então vai ficar 2x igual a 20, portanto x igual a 10. Então a área desse quadrado seria 10 centímetros quadrados. Tá certo isso? Bom, a gente sabe que a área de um quadrado é o lado ao quadrado. Então, se o lado for 5, a área desse quadrado só pode ser quanto? 5 ao quadrado, 25 centímetros quadrados. Bom, então a gente resolveu e está errado. O que está errado nesse exercício? O que está errado na resolução? Isso está errado, não pode dar 4. Né? Não pode dar igual a 10. Um grande X vermelho sobrepõe a tabela e a equação. O professor circula x igual a 10. A gente sabe que o resultado correto vai ser 25. O que está errado aí é que lado de um quadrado e área do quadrado não são grandezas proporcionais. É isso que está errado. É o que eu chamei a atenção quando a gente começou essa semana. Tem que tomar cuidado para ver se, quando eu vou usar a regra de 3, seja simples ou composta, se elas são proporcionais. Não é só ter o mesmo comportamento. Vai aumentar o lado? Vai. A área vai aumentar? Vai. Só que elas não são proporcionais, elas não têm proporção. Nós já vimos isso na aula passada. Então eu não posso usar a regra de 3 se as minhas grandezas não são proporcionais. Tá ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Na aula que vem a gente vai ver a regra de 3 composta. E vamos resolver mais alguns exercícios, tá bem? Até lá e obrigado. Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Univesp,
Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Teles Martins Ramos. Audiodescrição. Texto Sérgio Silva. Revisão Keiko Trida. Consultoria Lara Souto. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Valéria Grilo.